Isso é muito maravilhoso, né? Não é todo mundo que quer, não, né? Mas é importante, né? Um chamado de Deus, e quando você tem um chamado, não tem como fugir dele, né? Mas eu louvo a Deus pela vida da Dédina, pela vida do pastor Paulo, de poder estar aqui com vocês nessa noite. A tia da Dédina, a Nirleia, ela, sempre que eu venho em Vitória, ela sempre comunica direto com a gente. Ela disse: não, o dia que o senhor vir, eu quero que o senhor vá lá ministrar lá na igreja do pastor Paulo. E quando a gente estava chegando, eu falei assim: Nirleia, eu estou indo aí, eu vou ficar até o dia 31 apenas. Então, se tiver oportunidade, fala que a gente vai lá passar lá para a gente trazer uma palavra que vai ser importante. Então, ela aliou, a gente conseguiu então chegar aqui hoje e por isso a gente está muito feliz. Eu sou o pastor Daniel, Passos de Jesus, minha esposa missionária Edna, e nós hoje estamos pastoreando no campo missionário na cidade ou no município de Remanso. Alguém já viu falar em Remanso, no norte da Bahia, bem na divisa com o estado do Piauí. Eu a 1.700 quilômetros e um pouquinho mais de Vitória até lá. E nós estamos no sertão, já são 13 anos que nós estamos trabalhando no sertão. Nós sempre tivemos o nosso trabalho ministerial na nossa região de Cariacica, né, onde fomos criados e pastoreando igrejas, mas Deus soprou, nos fazemos um chamado para a obra missionária e algo que sempre a gente sempre amamos em fazer, e o Senhor nos chamou e trabalhou até que tudo deu certo e acabou a gente então indo para o sertão. Estamos há 13 anos no sertão Nordeste, passamos 9 anos no município de Bom Jesus da Lapa e também município de Paratinga, né? Talvez alguém já viu falar em Bom Jesus da Lapa, e Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no oeste da Bahia, é considerada tem a maior terceira romaria do Brasil, né? Por causa da gruta do Bom Jesus, e nós ficamos em Bom Jesus da Lapa por 9 anos, e implantamos alguns trabalhos, implantamos trabalho em 78 povoados rurais, e plantamos ali 8 igrejas, plantamos 8 igrejas, deixamos trabalhos implantados em 78 povoados, e deixamos ainda mais 5 pontos de pregação em funcionamento, e equipe de pessoas trabalhando durante 9 anos que estivemos lá em Bom Jesus da Lapa. Deus abençoou nossas vidas. Nós tivemos a oportunidade de levar as águas ali, cerca de 436 pessoas, as águas, formar equipe, formar obreiros, formar missionários, que hoje estão ali atuando também naquela região, por ser uma região um pouco difícil. E hoje nós estamos em Remanso, já há 3 anos em Remanso, e estamos ali implantando trabalhos também em Remanso. Tanto em Remanso quanto Pilão Arcado. São 2 cidades que vai estar bem ao extremo do norte da Bahia, já fazendo quase divisa com o oeste da Bahia, saindo para o estado do Piauí, e nós estamos ali trabalhando, graças a Deus, durante esse tempo de 3 anos que estamos nessa cidade, nesse município, nós já conseguimos alcançar 26 povoados, né? Graças a Deus, 26 povoados, e já temos trabalhos fixos, 5 trabalhos fixos semanalmente, por semana, 5 trabalhos fixos, 26 povoados, e graças a Deus agora nós estamos já construindo uma base missionária, né, através do Instituto Água Viva. Você já viu falar no Instituto Água Viva? Instituto Água Viva é uma organização mantida pelo Grupo Forte Leve, tá? E o Instituto Água Viva tem desenvolvido um projeto muito lindo no sertão, e nós fazemos parte desse projeto. Então, através do Instituto Água Viva e através da AMES, que é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, que são os 2 órgãos, são mantidos pelo Grupo Forte Leve, nós estamos lá implantando trabalhos missionários e também fazendo projetos sociais. Hoje nós estamos com uma base dentro da cidade, na região periférica da cidade de Remanso, e estamos ali já com a igreja construída,
né, com a igreja construída. Nós deixamos esse trabalho essa semana. Agora mesmo a esposa viu rapidamente que caiu ali, né, a mensagem, ela foi ver o pessoal mandando as fotos do culto que está sendo feito. Ou seja, a igreja foi... Nós já conseguimos construir a igreja para 200 pessoas sentadas, né? Só que, devido à questão da energia, não ter sido ainda acionada, ligada a energia, nós fizemos todo o sistema de energia, graças a Deus já está todo com os ar-condicionados também ligados, mas não dá para ligar na energia, porque a energia não sustenta. Aí hoje o pessoal está fazendo o culto pelo lado de fora, né? Porque não dá para poder ligar a energia. Mas graças a Deus ela mostrou ali um grupo de gente participando do culto, e isso para a gente, queridos, é motivo de muita alegria. Graças a Deus. Esse projeto missionário de Remanso, nós estamos apenas com 4 meses que iniciou a construção. Foi adquirido um terreno e iniciou a construção, e graças a Deus já conseguimos construir a igreja, hoje com sistema modular, que é mais rápido, né? Bem mais rápido e mais em conta. Então conseguimos levantar a igreja já para 200 pessoas sentadas, e estamos ali com um projeto com várias salas para projetos sociais. Estamos também lá construindo suítes para receber missionários, pessoas que queiram conhecer o sertão, que queiram realmente passar um tempo com a gente. E também, além das salas de projetos, os projetos sociais que nós trabalhamos, ele inclui tanto a escolinha de futebol, onde está sendo construída uma quadra muito linda, projeto de escolinha de futebol. Nós temos o projeto de reforços escolares para crianças que estão estudando e têm dificuldades. Nós temos o balé para crianças, jovens, adolescentes e senhoras também que desejam fazer o balé. Então nós vamos implantar o balé, vamos implantar artes marciais também, né, com o intuito de trazer jovens e adolescentes das ruas para ouvir a palavra de Deus, serem disciplinados. Vamos também trabalhar com a preparação do bombeiro do futuro, que é muito importante, né? Nós já estamos formando no sertão bombeiros do futuro. Pega crianças, adolescentes e jovens e dá a formação do bombeiro para ele. E ele vai aprender todas as técnicas e vai conseguir realmente, pelo menos, aplicar algumas disciplinas que será de grande importância. Então, há algumas atividades que são muito interessantes, queridos. E graças a Deus, Deus tem abençoado e tem honrado, e por isso nós louvamos ao Senhor por tudo isso que está acontecendo no sertão durante esse tempo. Amém? Eu quero ler um texto bíblico com vocês, do livro de Salmos. Louvado seja Deus. Pastor Paulo já me falou o horário, e eu gosto muito disso, que eu também não gosto de terminar culto tarde, não. Nossos cultos no sertão, geralmente, tem culto que a gente termina 8h30, 8h40 no máximo, a gente termina, até porque lá a gente dá lanche para as pessoas em todos os cultos. Nós trabalhamos com pessoas carentes, então a gente precisa sempre fazer isso. Então, geralmente, a gente começa os nossos cultos 7 horas, termina no máximo 8h30, 8h40, já estamos terminando o culto também. Eu sempre falo com o pessoal assim, é melhor a gente terminar antes do horário e as pessoas saírem querendo mais, do que as pessoas dizerem assim, nossa, a mensagem hoje foi uma espada, né? Comprida e chata. Né? Comprida e chata. Mas é assim mesmo, queridos. Salmos capítulo de número, Salmo de número 26, 126, aliás. Salmo 126 e o versos de número 5 e 6. Salmos de número 126, o verso 5 e 6. Eu quero deixar esse texto bíblico para a nossa meditação, dessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração. O texto bíblico nos diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam semente, mas canta quando voltam com a colheita. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por chegar aqui e vir aqui uma irmã que a gente já conhece. Me fugiu o seu nome agora. Luciene. A Luciene tem uma história interessante, porque a mãe da Luciene, ela teve em coma, uma época no Hospital das Clínicas. Olha como é que interessante.
e eu fui pastor da irmã Maria Rosa, que foi da Luciene, e ela estava em coma no hospital, na UTI, e eu fui ao hospital para orar por ela, eu entrei na UTI, e fui lá e orei por ela dentro da UTI, ministrei na vida dela a cura, e Deus tirou ela da UTI, tirou ela do coma, ela voltou ao convívio da família, voltou ao convívio da igreja, e ainda passou um bom tempo. Eu até tinha falado que talvez seria 2 anos, mas ela disse que ela viveu em torno de uns 4 anos ainda depois, e depois o Senhor então a levou. Mas, além disso, tem uma história muito bonita, que você deve lembrar muito bem, que um dia eu estava terminando o culto no Bandeirantes, ela morava no Bandeirantes, e eu fui chamado para ir orar numa casa que tinha um demônio perturbando uma mulher. E eu fui lá, você estava nesse dia lá? Estava lá, né? E eu fui lá, nessa casa, e quando eu coloquei os pés na porta, o demônio falou na boca, disse assim, você aqui, você não sabe que eu te odeio? E eu disse, eu também te odeio. E ela estava segurando uma faca, os homens segurando ela, para ela não deixar, ela queria se matar. E as pessoas segurando, eu cheguei, quando eu entrei, eu disse, você pode soltar ela. Não pode, ela está com a faca na mão, não pode soltar. Jesus já está sob o controle. Quando soltou ela tentou ainda com a faca, mas naquela hora nós repreendemos, e a faca caiu um para um lado, ela caiu para o outro. Eu peguei a faca, entreguei para eles guardarem, e colocamos a mão e oramos, e pelo poder e autoridade do nome do Senhor, Jesus fez um milagre, Jesus libertou aquela vida, e naquele dia foi 7 vidas que se renderam a Cristo, né? E eu não esqueço dessa história. E ela pôde, chegando aqui, ela pôde dizer, sempre me fez me lembrar, né? Eu sempre conto essa história no sertão, de como Deus liberta as pessoas. Louvado seja Deus. Queridos, o texto bíblico ele é muito interessante para nós meditarmos um pouco nessa noite, que eu quero, na verdade, alinhar esse texto bíblico tanto à questão da semeadura da semente no campo, quanto a semeadura do evangelho, como também como uma semente, que isso é muito importante. E eu quero rapidamente discorrer com vocês sobre esse texto bíblico, exatamente falar sobre os frutos da evangelização. Veja bem, nós temos esse texto bíblico, mas nós temos um contexto interessante, porque o contexto do texto que nós lemos, ele vai contar de tempos difíceis. Ele vai falar exatamente, contar a história de uma época em que o povo de Israel, eles vivem um momento muito difícil, um momento em que eles estavam cativos na Babilônia, por cerca de 70 anos cativos. Quando nós lemos a partir do verso 1, o texto bíblico vai dizer exatamente sobre o cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Ou seja, quando eles voltam do exílio, voltam do cativo, seguindo para Jerusalém, e eles vão cantar exatamente o cântico que é cantado, o Salmo de número 126. Mas veja bem, queridos, é interessante a gente pensar numa coisa, que os tempos difíceis nós enfrentamos. Há tempos que nós realmente enfrentamos que muitas vezes se tornam difíceis para nós. E muitas das vezes, quando estamos passando por esses tempos, a impressão que temos que parece que estamos só. Parece que nós estamos caminhando sozinho, parece que estamos lutando sozinho, parece que não tem ninguém ao nosso lado, mas muitas vezes nós nos enganamos quando pensamos assim. Sabe por quê, queridos? Porque nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, você pode ter certeza que é nesses momentos que o Senhor está mais perto de nós. Aleluias. Os momentos mais difíceis do Senhor está mais perto de nós, e isto é muito interessante para nossas vidas. E nós precisamos entender isto. Eu costumo dizer o seguinte, que todas as vezes, quando o tempo ele fecha para poder dar um temporal, o temporal vem, muitas vezes, causa algum estrago, mas daqui a pouco ele passa e daqui a pouco o sol ele volta a brilhar. Aleluias. Eu não sei se você tem vindo aqui hoje passando por algum tempo difícil.
Talvez, quem sabe, está enfrentando um tempo difícil na sua vida, seja na sua casa, na sua família, seja na vida sentimental, na vida emocional, seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Mas eu quero te dizer nesta noite uma palavra da parte de Deus, que esse tempo difícil que você está vivendo, diz a Bíblia Sagrada, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias. Deus, Ele tem algo muito grande para revelar sobre as nossas vidas. E é aí que muitas das vezes nós passamos por tempos difíceis. Sabe por quê que nós enfrentamos tempos difíceis em nossas vidas, queridos? Sabe por quê? Porque os tempos difíceis, Ele nos capacita para que tenhamos dias melhores. Se nós não passarmos por tempos difíceis, por tempos de dificuldades, queridos, nós não vamos chegar na frente preparado para termos os dias melhores que o Senhor tem reservado para nós. Então me entenda isto, que os tempos difíceis, realmente, Ele nos capacita para dias melhores. Então eu quero entender nesta noite e quero dizer para você que Deus tem dias melhores para a sua vida e pode ser a partir de hoje. Quem sabe no início ainda dessa semana Deus não possa revelar para você algo grande que você precisa. Quem sabe Deus não pode abrir uma porta que você está precisando que Deus abra. Quem sabe Deus não pode fazer um milagre que você está pedindo ao Senhor. De repente, quem sabe uma cura, a solução de um problema. E esta semana pode ser a semana do teu milagre. Aleluia. Dias difíceis, Ele nos capacita exatamente para viver os dias melhores. Louvado seja o nome do Senhor. 70 anos no cativeiro. Retornam para a sua cidade. Mas quando eles retornam, eles vão encontrar praticamente uma cidade destruída. Eles vão encontrar, na verdade, situações difíceis, e eles vão encontrar muitas coisas fora do lugar, que precisava realmente de uma reorganização. Mas é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que o Senhor trabalha. Aleluias. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Deus, Ele sabe como agir em nossas vidas. Louvado seja Deus. Nos momentos mais difíceis que nós passamos e enfrentamos, o Senhor está sempre ali, trazendo a orientação que nós precisamos, principalmente nos momentos mais difíceis. Veja bem, eu quero aliar um pouco esse texto bíblico e levar lá para o sertão. Quero levar lá para o semiárido, aonde estamos atuando. Porque nós atuamos no semiárido do Nordeste, uma região aonde passa uns maiores períodos sem chuva. Uma região aonde realmente tudo é mais difícil. E esse texto ele se encaixa muito bem com o semiárido aonde nós atuamos. Primeiro ano que eu trabalhei em Bom Jesus da Lapa, nós passamos 9 meses sem ver sequer um pingo de chuva. 9 meses sem ver chuva. Só calor, só quentura, só quentura. Você passa pelas estradas, você vê o gado morto. Você passa pelas roças, você não vê nada plantado, porque não tem água. Você vê os bichos pastando no lugar que não tem sequer um capinho para eles comer. Às vezes eles ficam ali lambendo a terra, porque não tem nada para comer. E é interessante, queridos, que a primeira vez que eu cheguei ao sertão, nessa região, a região de Bom Jesus da Lapa, e eu cheguei exatamente no mês de outubro, numa época difícil, primeira vez que eu tive. Cheguei lá e vi aquela situação difícil, fiquei olhando e pensei assim, meu Deus, como o povo sobrevive num lugar desse? Não tem nada aqui, não tem nada. Queridos, no mês de outubro, 7 horas da noite, estava fazendo 47 graus. 47 graus, 7 horas da noite.
Para você tomar um banho, você tem que pegar a água e esconder ela na sombra durante o dia, ou pelo contrário, você tem que tirar a água da geladeira para misturar com a água, para você tomar banho. Era isso que a gente fazia. A gente pegava um balde, levava ao banheiro, abria o chuveiro e pegava gelo e colocava dentro, para a gente conseguir tomar um banho, porque a água já saía do chuveiro quente demais, não dava para tomar banho. Imagina, 7 horas da noite, 47 graus. Calorão. A umidade do ar, nós chegamos a pegar em Bom Jesus da Lapa 9%. 9%, você sabe o que é isso? 9%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é 60%. Nós chegamos a pegar 9%. Você chegar e ficar esperando, querendo ar, ou procurando um ar para respirar e não ter ar para respirar. De tão quente. E além da quentura, não tem umidade. Mas quando nós chegamos ali, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, o que esse povo sobrevive aqui? Só que, com 3 meses depois, estava eu chegando de mudança. Como é que são as coisas, né? Como é que Deus trabalha? Enquanto a gente olha uma situação, Deus olha outra. Então veja bem, um semiárido nordestino, aonde atuamos, realmente é uma das regiões mais difíceis do Brasil, aonde passa o maior período sem chuva. Mas quando chove, geralmente o nordestino, ele aproveita o tempo da chuva para poder lançar a sua semente na terra. E veja bem, querido, como isso é importante. A escassez da chuva, realmente, ela vai trazer sérias dificuldades, ela vai trazer sérios problemas, ela vai trazer principalmente a falta do alimento em casa. Ela vai colocar famílias em dificuldade, ela vai separar famílias, porque muitos chefes de família, eles precisam deixar as suas casas e saírem para outros estados em busca de trabalho, para trabalhar, para trazer a comida para dentro de casa. Quantas famílias nós vimos no Nordeste que o homem saía para trabalhar e a esposa ficava em casa 8 meses, 9 meses em casa, esperando o esposo retornar, ele trabalhando fora e mandando dinheiro para ela poder comprar pelo menos alguma coisa para comer. Então, geralmente é um período de escassez. Mas quando o tempo começa a programar a chuva, é muito interessante a gente pensar uma coisa. Quando chega a chuva, e a chuva começa a chegar, a primeira coisa que o sertanejo pensa é, sabe o quê? Lançar a semente na terra. E o que eles fazem? Eles vão pegar o seu animal, seja um jumento, seja um cavalo, alguém que às vezes tem uma condiçãozinha melhor, ele vai conseguir um trator junto da comunidade, das associações, para poder arar a sua terra e poder lançar a sua semente. Mas na maioria da vida deles, nem eles não têm água em casa. A maioria deles não tem um poço artesiano. E aí, eles têm que contar o quê? Tem que contar com uma chuva. Se ela cair regularmente, eles conseguirão lançar a semente e colher alguma coisa. Mas se a chuva ela não cair regularmente, com certeza eles terão dificuldade. E aí que entra algo muito interessante. Ou o sertanejo, ele come e não planta, ou ele planta e não come. O que é isto? Sabe por quê? Porque ele guarda a sua semente. É muito comum no Nordeste você chegar na casa e as pessoas têm lá guardado dentro das suas tuias, dos seus paións, dentro de algum quarto, que é muito comum isto. Você encontrar as pessoas com um saco de feijão guardado, ou às vezes as garrafas PET cheias de feijão guardado, sabe para quê? Para depois plantar. E aí que vem, ou seja, se eles comer essa semente, eles não têm para plantar. Então eles guardam para plantar. E depois que planta, eles têm o quê? Que esperar exatamente que a chuva ela cai com regularidade. E aí que nós entendemos duas coisas interessantes. Primeiro, queridos, é a dor. O segundo é a fé. Por que a dor? A dor de você ter em casa o alimento, mas você não poder comer. Porque você precisa plantar, você precisa usar aquela semente como planta. E aí vem a questão da fé.
Por que a fé? A fé de esperar que a chuva caia e eles lancem essa semente e ela possa produzir. E que na maioria das vezes, por causa das chuvas irregulares, muitas vezes a semente é lançada, e depois que ela é lançada, às vezes está bonita, mas daqui a pouco fica aí 30 dias sem chuva ou até mais novamente, e dependendo da planta que plantaram, infelizmente, eles acabam perdendo. Por isso o sertanejo ele acaba sofrendo a sua angústia, a sua dor, a dor da perca, mas ele não perde a fé, ele não perde a esperança. O homem sertanejo é um homem bravo, é um homem bravo, porque ele não perde a esperança. Muitas vezes ele planta e ele perde a planta, mas daqui a pouco, quando chove, ele vai lá novamente e joga a semente na terra, esperando que ela vai produzir. A intenção dele é, um dia, essa semente ela vai germinar e ela vai produzir o alimento que nós precisamos. Aleluia, louvado seja Deus. O texto bíblico é interessante porque o texto bíblico diz que os que semeiam com lágrimas. Aleluias. Viver em um sol escaldante de 40 graus, 45 graus durante o dia. É muito comum você chegar naquela região, nessas regiões do semiárido, e você vai encontrar o sertanejo trabalhando debaixo de um calor de 45 graus, usando uma blusa de frio, igual essa assim do pastor Paulo, usando uma blusa de frio. E às vezes as pessoas chegam, não conhecem gente, mas um calorão desse. Mas para que ele usa uma blusa de frio? Para proteger do sol. Coloca um chapéuzão na cabeça, amarra um pano na cabeça, esconde o nariz e a boca e só fica o olho de fora. Sabe para quê? Para poder enfrentar a labuta do dia. Lançar a sua semente, muitas vezes o feijão, muitas vezes o milho, muitas vezes plantar uma maniva de mandioca, esperando que ela venha produzir, às vezes para depois fazer a sua farinha, fazer o seu beiju, porque isto é muito natural no Nordeste. É comum você entrar para as zonas rurais e você encontrar as casas de farinha e as pessoas trabalhando, rapando mandioca para fazer a farinha, fazer o beiju, fazer a tapioca. Louvado seja Deus. Plantar a melancia, né? Porque isso é natural, o que se planta no Nordeste é mandioca, feijão, é melancia, é milho. Louvado seja Deus. Quem tem a água é mais fácil, mas a maioria não tem. E aí que entra a questão que eu disse, é a dor e a fé. A dor de você ter em casa, mas você precisa guardar para plantar. E a fé que você tem de jogar na terra e esperar que ela realmente produza. Se comer, não planta. Se plantar, não come. Tem que esperar produzir para depois comer. Louvado seja Deus. Mas veja bem, queridos, nem sempre as coisas acontecem como se espera. Como eu disse, às vezes coloca-se a semente na terra e ela não produz. Nem sempre acontece como espera. Eu já vi muita roça se perder, muita roça de feijão, muita roça de milho se perder, exatamente por não ter a chuva. Já vi muitos animais morrer, exatamente por não ter o que comer. Mas veja bem, queridos, é importante que a semente seja lançada. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Mas daqui a pouco, quando aquela planta começa a crescer e o sertanejo começa a colher, queridos, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já teve esse privilégio alguma vez, mas como pastor no sertão, a gente roda muito o sertão. E quantas vezes eu cheguei em casa de farinha, aí encontrava aquelas famílias trabalhando, e a gente chegava para orar com eles, evangelizar eles, e eles estavam ali trabalhando, mulheres rapando a mandioca, outros lá no forno, outros fazendo a farinha, e a gente chegava para orar com eles, abençoar eles, e a gente via que coisa maravilhosa, né?
Louvado seja Deus. Não me esqueço de um povoado nosso em que trabalhei no município de Paratiga, um irmão Arnaldo, ele tinha uma casa de farinha, tem ainda até hoje, faz a farinha, e todas as vezes que ele conseguia colher as mandiocas e fazer farinha, quando ele terminava, ele pegava um saco de farinha bem bonito e levava para a igreja para ofertar na igreja um saco de farinha. Aleluia, louvado seja Deus. E algumas pessoas perguntavam assim, mas pastor, o que o senhor vai fazer com um saco de farinha? Eu disse assim, deixa ele aí, porque a gente vai dividir com aqueles que não conseguiram plantar, que não tem, a gente vai dividir com eles. Então a gente separava as sacolas, separava lá 5 quilos, 10 quilos, separava e levava para aquelas pessoas que realmente não tinham. Aleluia, isso é maravilhoso, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre acontece como se espera, mas a fé, ela não pode, aleluia, se abater. Mas quando nós viramos essa chave e olhamos isso no sentido espiritual, ou no sentido da evangelização, aí sim, o texto bíblico vai nos dizer agora de forma diferente. E nós vamos entender algo muito interessante dentro da Bíblia Sagrada. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho também ele é uma semente. O Evangelho é uma semente. O missionário, o evangelista, o crente que sai a evangelizar, ele é comparado ao homem do campo que lança a sua semente na terra. Aleluias. E muitas das vezes, se a semente é lançada, e muitas vezes ela não nasce logo. Muitas vezes ela passa algum tempo. Às vezes a gente até pensa que ela nem vai nascer, não vai germinar. Mas passa-se o tempo e daqui a pouco aquela semente germina e ela começa a produzir. Aleluias. Semente do Evangelho. O campo missionário é algo muito extraordinário. Sabe por quê? Porque ele tem desafios constantes. Não sei qual é a sua visão missionária. Não sei qual é a sua visão, como que você enxerga a obra missionária. Mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, baseado nesse texto, porque exatamente o campo missionário, ele tem desafios constantes. Aleluias. Hoje à tarde eu estava comemorando com a minha neta, 15 anos. Minha neta mais velha fez 15 anos ontem, hoje a gente estava comemorando o aniversário dela. E olhando, falando para ela, e estava vendo a minha filha. Tem uma filha com 18 e tem uma filha com 11 anos também ainda. E eu olhando para a minha filha, que vai fazer 18 anos agora, e ela fez 15 anos no sertão, e a gente não fez uma festa para ela. E eu estava falando com a esposa no carro, e dizendo, é interessante, você vê como é que são as coisas, né? Nossa filha fez de 15 anos e a gente não fez uma festa. Mas por que a gente não fez uma festa? Sabe por quê? Porque a gente está num campo missionário, a família está distante, muitas vezes a maioria dos amigos estão distantes, não dá para juntar todo mundo. Então, sabe por que acontece? Esses são uns dos desafios que nós temos. Um dos maiores desafios do campo missionário é quando o missionário ele sai e tem que deixar para trás a sua família. Ele tem que deixar para trás a sua igreja de origem. Ele tem que deixar para trás os seus amigos. Ele tem que deixar para trás, muitas vezes, a sua pátria e ir para um lugar distante para levar uma mensagem de salvação. E muitas das vezes até sem saber quando é que vai voltar. Aleluias. Aleluias. E aí que se baseia também o texto bíblico, os que semeiam em lágrimas. Aleluias. O missionário que está no campo, ele tem uma vida árdua. Ele enfrenta uma vida difícil, mas ele não desiste de pregar o evangelho. Aleluias. Ele enfrenta desafios constantes, mas ele vai andando e chorando. Mas não deixa de pregar o evangelho. Nem sempre, queridos, a mensagem, ela cai em uma boa terra. Nem sempre. Segundo a Bíblia Sagrada, o coração do homem ele é comparado a uma terra. É comparado a uma terra de chão batido da beira do caminho, aonde a semente cai e a terra, por ser batida,
o que acontece? As aves vêm e comem a semente. O coração do homem é comparado ao terreno cheio de espinhais. O coração do homem é comparado ao terreno cheio de pedregulhos, difícil de se samear, mas também é comparado à boa terra. Mas isso nem sempre a mensagem cai em uma boa terra, porque muitas vezes a pessoa ouve o evangelho, ele até aceita a primeiro plano o evangelho, ele até está disposto a participar dos cultos e faz isso com alegria, porque muitas vezes caminha distante. Eu já vi pessoas caminharem 15 quilômetros, 20 quilômetros para participar de um culto, montado em um jumento, ou em uma charrete, ou uma carroça puxada por um jumento, para participar de um culto. Mas nem sempre essas pessoas decidiam pelo batismo, por entregar realmente a vida ao Senhor. Gostam de estar presente, de participar do culto, gostam de ouvir uma palavra, acha bonito participar, mas muitas vezes não tomam uma decisão ainda. Coração duro. Mas o missionário não deixa de pregar o evangelho, ele não deixa de ministrar a mensagem, mesmo andando e chorando, ele não deixa de ministrar. Em alguns momentos ele chega em algum lugar e não é bem recebido, porque isso também é comum. Isso também é comum. De repente chegar no lugar, você não é bem-vindo chegar no lugar. É claro, o sertanejo ele é sempre receptivo. Sempre receptivo. Mas em algum momento existe aqueles que eles não são chegados. Existem. Já enfrentamos assim algumas vezes. E muitas vezes nós temos que usar estratégicas para podermos alcançá-los eles para Cristo. E eu acho isso muito interessante, porque Deus ele coloca em nossas vidas estratégica para a gente chegar e semear a semente. Imagina, cheguei certo dia, tinha um cidadão, dono de um bar, ele queria fazer um culto na casa dele, mas ele tinha um bar do lado da casa dele, ele tinha um bar. E eu fui lá para acertar com ele para a gente marcar um culto na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, um dia de domingo de tarde, ele estava no bar e tinha 4 pessoas, 4 homens bebendo no bar dele. Ele ficou meio sem jeito de me receber, fiquei à frente do bar, debaixo de uma sombra de árvore, conversamos um pouco e eu percebi que aqueles 4 já estavam embriagados. Mas conversei com ele ali, agendamos o culto e falei com ele assim, olha, eu posso fazer uma oração? Ele disse, pode, pastor. Aí chamei aqueles homens que estavam embriagados para se aproximar. Aí dentro do carro eu tinha um violão, tinha um pandeiro, tinha uma zabumba e tinha um triângulo dentro do carro. Aí eu peguei e perguntei para aqueles homens bêbados, se alguém de vocês toca pandeiro, bate zabumba, triângulo, um disse, eu bato, outro disse, eu faço isso aqui. Então deixa eu pegar aqui. Botei na mão deles, vocês vão cantar um louvor. E cantei 2 louvores com eles, abençoado. Né? E um dos louvores que eu cantei, exatamente falando sobre a porta da salvação. E eles tocaram o instrumento comigo, eu cantando, mas a esposa tocando, e eles também tocando o instrumento comigo. E quando eu terminei, eles pararam e olharam para mim e disseram assim, pastor, poxa, o senhor pegou a gente aqui bêbado aqui e deixou a gente tocar. Falei assim, exatamente isso, vocês são úteis. Vocês são úteis, Deus também ama vocês. Aleluias. Foi só bastar começar a cantar, que já tinham caído debaixo da mesa de sinuca, que logo se levantou, montou numa motinha e foi embora. Aquele foi embora. Mas os outros ficaram, ouviram a palavra, ouviram o louvor, oraram, e depois, no dia que nós marcamos o culto, lá estavam eles participando do culto, e mais uma vez coloquei eles para tocar instrumento conosco. Estratégica para você conseguir falar de Jesus a outras pessoas. Aleluias. Às vezes é muito comum você chegar na casa das pessoas, quando o missionário está evangelizando, levando a mensagem, às vezes chegar e dizer, senhor, eu posso fazer uma oração com você? E às vezes a pessoa diz o seguinte, olha, eu não aceito oração. Aí a gente tem que usar a estratégica. É a estratégia que Deus nos diz o seguinte, olha, chega dependendo da casa que a gente percebe que não quer aceitar, a gente oferece uma reza.
que para eles tudo é reza. Né? Aí ele chega com uma garrafa de água e diz: pastor, benze essa água para mim. Eu disse: eu vou consagrar ao Senhor. Ele chega assim, quando a gente está com óleo ungindo as pessoas: pastor, me benze aqui com esse óleo. Então eu falo assim: não, se vocês quiserem, não aceito oração, eu faço uma reza. Mas vocês rezam também, a gente reza. Então, se é reza, pode rezar. A gente faz oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso para eles é uma reza. E quando a gente termina de fazer a oração do Pai Nosso, eles falam assim: mas é isso aí? Assim, é. Se é isso aí, vocês podem vir sempre. Então a gente consegue chegar, ganhar eles para Cristo e começar a falar do amor de Jesus para eles. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias. Semente do Evangelho, ela precisa ser semeada. Isso é importante, queridos. Aleluias. Não é fácil, nada é fácil, mas os frutos da evangelização, eles vêm. O texto bíblico diz: voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Voltar com alegria, isso significa que a dificuldade, ela não vai durar muito tempo. Aleluias. Louvado seja Deus. Esse mês agora, esses 2 meses agora, o mês de junho e julho, nós estamos ainda em julho, eu pude realizar 2 batismos. E eu batizei uma família. E essa família já caminhava com a gente já há mais de ano. Mas não tinha decidido ainda pelo batismo. Mas, esses dias atrás, eles me procuraram no culto, num povoado, e disse assim: pastor, nós conversamos em casa e nós oramos. E nós tomamos uma decisão. Nós tomamos uma decisão de morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluias. Nós decidimos descer as águas. Falei: que maravilha. Era tudo que eu queria ouvir da boca de vocês. Aleluias. E agora, no dia 7 do mês, nós podemos levar eles às águas e batizar mais 8 pessoas para Cristo. Aleluias. Que bênção, queridos. Voltar com alegria trazendo os molhos. Nós levamos a mensagem, mas o resultado ele vem com almas. Almas que se rendem a Cristo. Quando nós chegamos e vemos libertação, chegamos no meio de famílias, e Jesus liberta famílias da bebida, liberta do cigarro, liberta da idolatria. Pessoas são curadas, famílias são restauradas, povoados, queridos, são restaurados. Nós entramos em um povoado chamado Povoado de Pote. Lá, dificilmente você vê um homem que não anda com uma faca na cintura. Facão já é normal, mas faca. Brigas constantes, muitas brigas no povoado. E nós chegamos nesse povoado, em uma casa, e começamos a evangelizar, falar de Jesus. E a família se entregou para Cristo. E o primeiro culto que nós realizamos nessa casa, 14 vidas se renderam a Cristo. Jesus libertou 4 pessoas da família da bebida. Jesus transformou aquelas pessoas. Hoje, nessa casa, o homem e a mulher são batizados, membros da igreja. E agora nós temos um terreno do lado da casa deles que nós adquirimos e vamos iniciar uma construção ainda esse ano, aleluia, no sertão. O povoado foi transformado. Quando as pessoas andam e começam a conversar no povoado, sabe o que eles dizem? Esse povoado aqui era muito difícil, muito perigoso, muito ruim, muitas brigas, mas depois que esse pastor começou a andar por aqui, Jesus fez um milagre, Jesus transformou vidas. Aleluia! Louvado seja Deus! Esses são os feixes que nós trazemos depois que lançamos a semente. Vale a pena, verdadeiramente, aleluias, nós podemos trazermos as pessoas a Cristo. Aleluias. Para terminar, para mim o batismo é o ápice da evangelização. Não tem como você evangelizar se você não fizer o batismo. É algo interessante. E às vezes, queridos, o campo missionário, ele reserva para nós muitas novidades, muita coisa interessante. Muitas coisas interessantes. É comum a gente sair de repente para evangelizar um povoado. Se for passar um dia, de repente, o povoado é muito distante. É importante que a gente já leve até uma roupa apropriada para poder fazer um batismo. Porque pode alguém decidir a Cristo e já pedir o batismo.
porque isso também é normal acontecer. Quantas vezes eu na beira da água batizando pessoas e de repente chegar a pessoa assim, pastor, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e eu quero também descer as águas. Aleluia. Então venha e nós batizarmos e essas pessoas estão servindo a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, isso é muito maravilhoso para nós. Batismo, o ápice da evangelização. Quando evangelizamos e as pessoas chegam e dizem, pastor, eu também quero descer as águas. Quando eu cheguei aqui, eu estava ouvindo uma mensagem que um irmão mandou para mim, disse, pastor, no próximo batismo, pastor, eu quero descer as águas. Eu ouvi quando eu cheguei aqui na porta da igreja, ele mandou uma mensagem, pastor, no próximo batismo. Semana passada ele perguntou, pastor, quando vai ser o próximo batismo? Eu disse para ele, entre o final de agosto e início de setembro, vamos fazer outro batismo. Então, pastor, eu estou dentro, eu quero descer as águas. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilhas, queridos. Para terminar, meu filho mais velho, que é pastor também, graças a Deus eu tenho uma família, minha família toda serve ao Senhor. O filho mais velho é pastor, a nora é pastora, um filho é presbítero, minha nora é missionária, minha filha é pastora, genro pastor e as outras estão no mesmo caminho. Isso é a bênção de Deus. Mas meu filho estava em Juazeiro, da Bahia, e ele passava da ponte, atravessando a ponte de Juazeiro para Petrolina. E dentro do carro tinha um moço que estava trabalhando com ele. Esse moço já era crente, mas ainda não era batizado. E eles passando em cima da ponte, 9h30 da noite, em cima das águas do São Francisco, ele virou para o meu filho e disse assim, poxa vida, eu tenho muita vontade de descer as águas e me batizar no rio. Meu filho perguntou assim, e o que te impede? Ele disse, nada. Meu filho disse, olha aí a água embaixo, nós estamos passando em cima da ponte. Ele disse, se você pode me batizar? Ele disse, agora. Então eu quero. Desceu a ponte, pegou a orla de Petrolina, eu não sei se alguém conhece, pegou a orla de Petrolina, estacionou o carro, desceu na água, 9h30 da noite, e batizou aquele crente. Aleluias. Isto é coisa maravilhosa, queridos. O campo missionário, ele nos reserva as coisas maravilhosas, e nós precisamos entender isto. É por isso que esse salmo é interessante. Os que semeiam em lágrimas, colhem com gritos de alegria, choram enquanto lançam semente, mas depois cantam e voltam com uma grande colheita. Amém? Louvado seja Deus. Seja você também um missionário. Se você quiser ir para o sertão, as portas estão abertas. Mas se você quiser ser um missionário, também aqui você pode ser. Ganhe almas para Cristo. Sabe por quê que é tão importante ganhar alma para Cristo? Porque é o único bem que nós vamos ver no céu. Viu? O único bem que nós vamos ver no céu é almas. O mais, tudo vai ficar por aqui. Mas almas não. As almas que nós ganhamos para Cristo, você vai poder ver elas no céu. Tem uma irmã chamada Irmã Silvina, num povoado de Muquem, no município de Paratinga. Essa mulher, ela aceitou a Cristo, ela foi a um culto, assistiu a mensagem, estava passando por uma situação muito difícil. Naquela noite, ela entregou a vida dela para Jesus, eu ministrei na vida dela. Ela foi para casa com tanta fé, ela plantou uma semente de feijão, ela conseguiu colher 9 sacos de feijão. Ninguém colheu mais no povoado, somente ela, mais um rapaz que plantou com ela. Ela colheu 9 sacos, o rapaz colheu 8 sacos de feijão. Uma coisa extraordinária. Ela entregou a vida para Jesus. 1 ano depois eu consegui rever a Silvina, porque eu não sabia onde ela morava e nem o povoado que ela morava. Ela estava em outro povoado diferente. 1 ano depois eu encontrei ela. E ela disse assim, pastor, eu estou crente até hoje, e eu quero me batizar. Eu perguntei, mas a senhora está indo em que igreja? Ela disse, pastor, aqui não tem igreja, mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei assim, eu vou fazer um discipulado com a senhora. Fiz um discipulado na casa dela, abrimos um ponto de pregação na casa dela. Irmã Silvina desceu as águas, nós compramos um terreno no povoado dela, construímos uma igreja. Hoje a irmã Silvina, ela que zela da igreja, ela que faz o plantio no terreno da igreja, está lá cuidando para a glória de Deus. Mas um dia ela tinha um parente que estava doente, na ânsia da morte, uma pessoa que não era crente e não falava mais, estava na ânsia da morte. E o nordestino tem algo muito
interessante, quando alguém está na ânsia da morte, eles costumam ir lá visitar e fazer a sentinela na casa da pessoa. E a Silvina foi para lá num dia de sexta-feira, de tarde. Ele estava lá muito mal. E a família disse, não, deixa ele quietinho, ele está muito agitado, ele não falava, mas ela entrou no quarto onde ele estava e disse, não, eu quero conversar com ele, eu quero conversar com ele. Ele estava agitado, disse, mas eu quero conversar com ele. Ela pegou na mão dele e começou a falar com ele, começou a falar de Jesus para ele, começou a falar para ele, olha, você tem uma alma dentro de você, que um dia você vai precisar prestar conta ao Senhor. E ela começou a pregar para ele, Aí daqui a pouco ela falou com ele assim, olha, se você quer entregar a sua vida para Jesus, você aperta a minha mão, porque eu vou entender que você quer entregar a sua vida para Jesus. Naquela hora, ela disse que ele apertou a mão dela muito forte, e naquela hora ele falou e disse assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, e começou a chorar. E naquela hora ela orou, fez a oração de confissão com ele, orou por ele, entregou a vida dele nas mãos do Senhor, isso por volta de 6 horas da tarde de sexta-feira. Quando chegou às 4 horas da manhã do sábado, ele partiu para a eternidade. E quando a Silvina veio falar comigo, então eu disse para ela exatamente isso que eu falei aqui. Eu falei, Silvina, o dia que você chegar no céu, você vai poder ver ele lá, porque você conseguiu salvar uma vida, mesmo na última hora. Então, se você pode, salve alguém, porque é o único bem que nós veremos no céu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Quando orar, lembra de nós no sertão. E se algum dia vocês quiserem fazer uma visita, entre em contato, fala com a Ded, né? Ela entre em contato com a gente, faz você chegar até lá e com certeza você vai viver uma experiência maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Como eu fui edificado nessa noite. Que responsabilidade que nós temos. Eu sei que o pastor Daniel está fazendo a melhor parte. Eu sei que Deus, Ele é um Deus que traz recompensas, querido, sabe? E o que o pastor Daniel falou aqui nessa noite, tudo que ele ministrou, fala de forma muito profunda ao meu coração, queima muito forte ao meu coração. E muitos de nós não temos condições, capacidade para poder ir para o campo missionário, mas nós temos condições de abençoar quem está levando a boa semente. Nós podemos contribuir com quem está na frente, na linha de frente. E entenda uma coisa, meu irmão. A Bíblia vai falar que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. E nós não conseguiremos levar nada deste mundo material. Mas se nós conseguirmos uma vida, se nós conseguirmos evangelizar uma pessoa, já valeu a pena a nossa existência. Já valeu a pena todo o tempo que nós passamos nessa terra. A Bíblia vai dizer que uma alma vale muito mais do que todo este mundo. Que nessa noite o seu coração possa se render. Que nessa noite o seu coração possa desejar falar de Jesus para alguém. Ser instrumento de salvação na vida de alguém. Talvez nós vamos falar para terras cheias de pedregulhos.
terras batidas, terras cheias de espinhos, mas um momento nós encontraremos uma terra boa, e essa terra boa com certeza produzirá muitos frutos. Que o Senhor abençoe a sua vida, pastor Daniel, a igreja, sua família. Eu sei que tem que abrir mão de muitas coisas para viver o chamado missionário, mas eu sei que as recompensas virão. Como o Senhor ministrou aqui nessa noite, os molhos virão. E eu não sei, meu irmão, o que essa palavra falou ao teu coração nessa noite. Eu não sei o que essa palavra nessa noite te direcionou. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não pode ficar inerte diante dessa palavra. Você não pode ficar sem fazer nada diante desta palavra. O seu coração precisa arder, a sua vida precisa desejar que algo mude em você e através de você. E que você nessa noite seja um instrumento de Deus para a sua casa, para seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para o bairro onde você mora. Que você seja um canal de salvação no seu trabalho. Que você seja um instrumento de Deus para levar cura e libertação por onde quer que Deus te enviar. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder ficar de pé e se apresentar diante do Senhor nessa noite.